Nhaia, ndereie, nhaia, ndereie, nhaia. Vou chamar Zé Tambozeiro. Ataque e defesa. A principal arma contra os quilombolas era a perseguição por capitães do mato e tropas, além da destruição de suas casas e plantações. Fazendeiros, câmaras municipais, delegados, subdelegados, juízes de paz e chefes de polícia se revezavam em mobilizar rapidamente a repressão. Surgiram com destaque na correspondência policial e nas denúncias de jornais as justificativas a respeito das dificuldades para a destruição dos quilombos, a localização deles em áreas de difícil acesso e a generalizada conivência de comerciantes, taberneiros e lavradores locais. O fator geográfico foi fundamental não só em relação à economia, ecossistema e territorialidade, mas também nos embates contra as expedições punitivas. Os quilombos eram comunidades móveis de ataque e defesa. Não houve algo como um quilombo de resistência versus um quilombo de acomodação. Circunstâncias locais e temporais, sem falar na especificidade demográfica, faziam de alguns quilombos unidades de guerrilhas. Além disso, alguns quilombolas desenhavam seus territórios por meio de ameaças de ataques, invasões, assassinatos ou assaltos. Para os que atacavam as fazendas, os principais alvos eram os fazendeiros que preparavam tropas para capturá-los, ou aqueles que tentavam impedir suas trocas mercantis. Em vez de apenas se defender e se refugiar diante de paulatinas expedições para capturá-los, os quilombolas causavam temor nas autoridades, fazendeiros e mesmo em outros escravos. Destaquemos o exagero em muitas dessas narrativas, principalmente as denúncias, no século XIX, publicadas nos jornais. Informações sobre as estratégias de defesa, armas e armadilhas dos quilombolas aparecem nos relatórios das expedições punitivas, nos quais os comandantes militares descreviam tanto as dificuldades para localizá-los, como os mecanismos que usavam para se proteger e atacar. A localização se associava às conexões mercantis, ao não isolamento e às expectativas geográficas. Situar-se em montanhas ou planícies podia ser uma estratégia, mas à distância, em função do clarão das fogueiras, os quilombolas poderiam se transformar em alvo certo. Isso valia também para os perseguidores, pois as tropas eram identificadas a dezenas de quilômetros por espias quilombolas. O objetivo sempre foi evitar ataque surpresa, já que, percebendo alguma movimentação, optavam por abandonar roças e mucambos. No Grão-Pará, quando foram atacados vários mocambos localizados em igarapés, descobriu-se que parte dos quilombolas já tinha migrado e construído um novo mucambo, no qual haviam feito roças e casas. No Amapá, em 1779, expedições contra os mucambos do Rio da Pedreira encontraram-nos vazios, pois os quilombolas tinham desmanchado suas roças de mandioca e migrado para outras regiões. Refazer a economia era um duro golpe, mas pior era se defender de forças militares com muita superioridade bélica. Muitos quilombos estavam articulados numa mesma região. Por ocasião dos ataques de 1797, os habitantes dos mucambos baianos de Orobô e Andaraí se refugiaram no mucambo Tupim, localizado não muito longe dali. Em Minas Gerais, em Campo Grande, havia muitos quilombos articulados, e quando um era atacado, os quilombolas remanescentes migravam para outro. Numa expedição ao quilombo do Paranaíba, apesar de serem descobertos 76 ranchos, só foram encontrados 8 negros fugidos, pois os demais tinham escapado ao serem avisados pelos espias quando da aproximação de tropas. A planta do quilombo Ambrósio, por exemplo, apontava sua localização próxima a um morro que servia de guarita, e o quilombo Samambaia ficava ao lado de um morro com essa mesma finalidade, enquanto o quilombo Rio da Perdição se situava exatamente entre dois morros. Há registros de quilombolas usando armas, especialmente arcos e flechas,
e também pistolas e espingardas. Enquanto as primeiras podiam ser fabricadas nos quilombos, a origem das últimas eram as trocas e mais ainda roubos e saques junto a fazendeiros. Em 1671, em Pernambuco, se dizia haver nos mucambos tendas de ferreiros. Em Mogi Guaçu, interior paulista, em 1766, foram encontradas num quilombo 2 forjas de ferreiro. Não poucos mocambos e quilombos desenvolveram um sistema de defesa através de pequenas fortificações, antecedidas por espiões e informantes. Mucambos eram cercados de estacas, espécie de muralhas e falsos caminhos, como armadilhas para atrair tropas para fossos com estrepes, madeiras pontiagudas. Em Pernambuco, os grandes mucambos eram considerados fortificados com muitos fossos e estrepes. Segundo alguns cronistas, os quilombolas moravam em casas esparsas que eram construídas nas estradas mais fechadas das matas, entre caminhos e brechas que podiam facilitar uma rápida retirada em caso de cercos e ataques. Avançando pelas matas, arrastando canhões e cargas de alimentos para a manutenção, os soldados eram atraídos para ali se precipitarem. Longos percursos, picadas de mosquitos, febres intermitentes, fadiga e mesmo motins nas tropas eram transformados em armas pelos quilombolas. Para as autoridades coloniais, devia ser frustrante ver seus soldados andarem dezenas e dezenas de quilômetros em meio à floresta e nada encontrarem. Considerado extinto em 1763, o mucambo Buraco do Tatu, na Bahia, se tornou mais conhecido devido ao mapa desenhado na época de sua destruição. O planejamento para destruí-lo foi iniciado em 1760, embora fosse um mocambo bem antigo, datando pelo menos de 1743. Localizava-se em Itapuã, não muito distante da cidade de Salvador, havendo em torno dele um complexo sistema de defesa. Em sua retaguarda existia um canal pantanoso e a proteção de sua frente e das laterais era constituída por labirintos de estacas pontiagudas com diversas covas com espetos camuflados, para surpreender os integrantes das expedições de repressão. Existiam também saídas secretas e falsas trilhas, visando facilitar a rápida evacuação e enganar os perseguidores. Os habitantes do Buraco do Tatu utilizavam falsas entradas com fossos, saídas com estrepes, trincheiras, brejos com buracos, além de guaritas, onde vigias procuravam avistar qualquer movimentação de tropas. Chegou agora.